Mais uma edição do Com a Palavra Você, especial Casa Cor Goiás 2025. E muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente para hoje um bate-papo super interessante com duas pessoas formidáveis e da quais eu gosto muito, que a gente já tem um trabalho que vem de um tempo, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse produto, que é uma novidade no mercado. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Seja muito bem-vinda, Lohane. João Pedro é da Convier Design, que desenvolveu um novo produto mesmo, que a gente pode falar, Isso. para móveis, né? Para móveis externos. E a Lahane aqui é da Domo, que também vende com exclusividade os produtos da Convier. Então a gente vai bater um papo para entender melhor sobre o trabalho da Convier, essa novidade que ele traz para o mercado e como é que está posicionada essa novidade. Muito bem-vindo, João Pedro. Obrigada por vir até aqui bater esse papo com a gente. Nós que agradecemos, Alessandra. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui participando mais uma vez com você, né? Obrigada. Vamos criando um histórico aí. Exatamente. de- E um bom histórico. Exatamente. A Alessandra fez um trabalho exemplar no lançamento da nossa coleção em Brasília. Então foi muito gratificante ter você lá com a gente. Somamos demais nesse lançamento. Lahane participou também. Lahane participou também levando muitos convidados, né, para o nosso lançamento em Brasília o ano passado. Que E ficou um ambiente incrível, né, gente? foi um ambiente muito legal. Ficou demais, assim, com aquele cenário todo do Mané Garrincha, com a... O cartão de visita. Ficou. Você começou ali com o pé, os dois pés direito. Mas todo mundo somou nisso, né? A gente não faz nada Fantástico. sozinho. Então, eu agradeço mais uma vez a participação aqui, o convite, para a gente bater um papo, contar um pouquinho para vocês a história da Convier, né? Da onde que a gente veio, Compartilha com como a é que a gente, gente por favor. construiu isso tudo. Como é que você chegou nesse produto, essa novidade que faz o diferencial da marca Convier? Alessandra, a história é bem comprida, não começou comigo. A história começou com meu pai e o irmão dele. Coisa de mais de 20 anos atrás. Eles começaram uma pesquisa sobre materiais para construção civil. E aí eles descobriram, não dá para dizer que foi só o acaso, né? Mas descobriram uma reação química que parecia com algo que eles já tinham visto, mas algo ainda desconhecido. E com o material em si foram estudar essa reação e realmente era algo inovador. Então eles partiram para um processo de patente do material. E dentro dessa criação de um polímero, né, um geopolímero, que é o nome técnico, tá, gente? Então eu vou tentar traduzir um pouquinho aqui para vocês. Mas Em que ano que foi isso, nós mais ou estamos menos? falando aí de 2003, Há mais de 20 anos, mais então. de 20 anos. Que quando começou essa descoberta e essa pesquisa, o início do desenvolvimento, né? E a gente fala geopolímero porque é um polímero a partir de um material cerâmico. Então é um polímero de argila. E para o uso que foi designado, né, que foi pensado, a gente colocou algumas matérias-primas pensando em custo, pensando em sustentabilidade e pensando no uso também. Então foi aí que a gente começou a colocar o pó de pneu. O pó de pneu aí se tornou uma matéria-prima nossa. E Que ela é uma... veio para agregar. Exatamente. Ela não tem uma função somente sustentável. Ela tem uma função dentro do material que ela traz mais leveza. Para traduzir um pouquinho para o pessoal que está vendo, quando a gente fala de polímero, geopolímero é algo muito complexo, mas nada mais, nada menos do que é uma cerâmica, tá? É um processo químico de cerâmica, não é um processo de queima. Então é uma reação química que produz uma cerâmica. E isso tem algum impacto ambiental ou é um produto limpo para a natureza? É um produto que a gente tem, obviamente, o seu processo produtivo. Dentro do seu processo produtivo, ele é bem sustentável. O que acontece? A gente utiliza de matérias-primas, primeiramente,
Algumas são descarte, né? A primeira é o pneu, a mais relevante é o pneu, que a gente E que tira é o um pneu do problema ambiente. da sociedade, né? Exatamente. A gente tira o pneu do ambiente e deixa ele inóculo dentro do material em si. E também tem alguns outros resíduos de pedreira, então, que no passado eram extremamente complicados, Danosos, né? danosos e complexos, e hoje já tem alguns outros tipos de uso. Mas dentro dessa cronologia aí, o produto foi evoluindo. Nós passamos por uma etapa de criação de peças, né? Passamos pela etapa da construção civil. O produto foi utilizado dentro da construção civil como vedação. E nós criamos muita experiência com o uso desse material. E depois de quase 20 anos de produto e de experiência trabalhando com ele, que foi que a gente vislumbrou entrar no mercado de design Mobiliário. com ele. Exatamente. Teve um novo olhar para o mesmo produto. Um novo olhar para o material. Porque o mercado de design, o mercado mobiliário, é um mercado que valoriza isso. É um mercado que vai valorizar o sustentável. Ele vai valorizar uma inovação, uma tecnologia dessa. E o que a gente pode muito ver aqui nessa edição da Casa Cor desse ano, Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente carrega todo esse histórico. E aí, nós, a partir de quando decidimos entrar para esse mercado de design, nós trouxemos a Rafaela Gravia, é uma designer de Brasília, desenhou uma coleção pra gente, Monolitos, que tá maravilhosa, uma coleção foi o que que foi a gente premiada. pôde ver lá na Casa Cor Brasília, Exatamente, nós lançamos a coleção em Brasília. Ficou maravilhosa. E agora, esse ano, nós estamos em um processo de lançamento, o produto já está pronto, uma poltrona do Sérgio Matos, ela tá presente na Casa Cor, então vocês têm que vir conhecer. Elas são duas unidades, né? Elas estão Sim. ali no jardim próximo ao restaurante Me and Mr. Lu, né? Sim, sim. Então tem um jardim externo ao restaurante e é uma peça que tá icônica ali. A poltrona chama Itá. É uma homenagem do Sérgio aí, essa união entre as cadeias rochosas do Brasil, né? Que Itá é pedra, em uma tradução indígena. Então traz essa brasilidade a um material que quer trazer a sustentabilidade. Exatamente. Então ele está unindo isso nessa peça. E quem vê a peça, dependendo da cor que ela tá finalizada, acha realmente que ela é um material natural, assim, né? Ela lembra Parece um concreto, muito. ela lembra uma pedra, realmente. Ela traz... Isso a gente pode ver também no banco, que tá na entrada da Sim. Casa Cor, na fachada também. Traz essa identidade, né? É bem, bem bacana, bem interessante. Então esse aí é um pouquinho da nossa história como material, da onde que veio, né? Quanto tempo que a gente está estudando isso, né? Criação dessa tecnologia, uma patente brasileira nesse mercado, então é um produto 100% brasileiro que está preocupado com sustentabilidade E o mercado desenvolvimento. internacional já teve acesso a esse novo produto? Vocês já tiveram oportunidade de apresentar isso para outros mercados? A Alessandra ainda está em fase de estudo, mas já avançou um pouquinho. Tá? Nós estamos com um apoio bem bacana, tanto dos programas da Apex, do governo, quanto junto à Abimóvel, na figura do Brazilian Furniture, e da figura da Cândida, que eu sempre agradeço muito ela, que faz essa consultoria, que ajuda a gente. Então nós estamos dando esse passinho para uma apresentação desse produto no mercado internacional, inclusive buscando algumas certificações de selo de sustentabilidade. Que bacana. E falando em mercado, eu quero ouvir da Lahane, já que a gente já foi lá fora. Lahane, como é que a Domo chegou até esse produto? Uma novidade para o mercado, e como é que está a aceitação do consumidor final que entra na loja quando você mostra o mobiliário que já tem, por exemplo, uma cadeira assinada pelo Sérgio Matos, que além de linda também já me disseram que é muito confortável, né? Que tem uma ergonomia perfeita. Como é que tá?
A aceitação está sendo incrível. Principalmente, assim, eu falo que para um produto de área externa, né, que geralmente ele segue uma linha, né? Uhum. E a Convie, ela veio com essa proposta justamente com uma proposta diferente e inovadora. Eu falo, isso foi o que me despertou para ter dentro da loja. Quando eu conheci as peças da Convie foi numa apresentação da Casa Cor, né, João Pedro? E ali eu fiquei apaixonada. Falei, gente, eu quero um produto desse dentro da loja. É muito a identidade da loja, é muito a identidade do mercado com o que eu trabalho. Eu me identifiquei tanto com o produto e logo em seguida com a história da marca, né? Uhum. E eu falei, eu quero esse produto dentro da Domo. E logo em seguida eu tive a oportunidade de conhecer o João Pedro. E Você conheceu o primeiro produto? primeiro o produto, que foi o que me despertou. Uhum. Eu falei, O olhar. O olhar. De boa vendedora que ela é, né? Já viu ali um novo mercado. Gente, eu fiquei apaixonada. Foi na Casa Cor do ano retrasado. Uhum. E ali foi aonde que eu falei, gente, eu preciso. Você foi atrás. Eu preciso desse produto dentro da loja. Coincidiu de ter um evento, né, João Pedro? Que aí eu e o João Pedro estava presente no mesmo evento, falando sobre produtos, sobre a loja. E ele falando da loja, eu falei, tem um dos produtos que eu apaixonei na Casa Cor, que eu não tiro esse produto da cabeça. Falei, e o João Pedro é meu. Falei, não acredito. Então eu falei, eu quero ele na minha loja. E ele vai ser um prazer. E aí eu fui conhecer mais sobre como que é a matéria-prima, o processo de fabricação, conhecer mais a história da fábrica, porque eu acho que isso é o diferencial, porque antes mesmo do que eu coloco dentro da casa do meu cliente, que eu passo para os arquitetos especificar dentro do projeto, eu quero saber toda a identidade lá atrás, todo o processo lá atrás. Então, assim, o processo de fabricação, como que é feito, na mão de quem, a história da marca, quem são as pessoas que estão por trás disso. E isso que me despertou esse olhar. Que aí, quando eu conversei com ele, eu falei, eu tinha exatamente a certeza, gente, ali eu tive a certeza do que era um produto que eu precisava dentro da Domo. E aí tivemos a oportunidade logo em seguida de fazer uma abertura na Casa Cor de Brasília, né? Que alguns profissionais de Goiânia esteve presente, de Brasília também, né? E aí o João Pedro, a gente vinha fazendo todo um processo de como que ia ser fazer essa exposição. Quando a peça chegou na loja, eu falei, não acredito que isso está acontecendo, porque assim, foi tudo muito corrido, foi tudo muito rápido, e foi um novo cenário. Isso está sendo um novo cenário. Tanto que, assim, quando os clientes entram na loja, que olha, que chega perto, toca, um produto que traz um visual diferente, até para o que é a apresentação dele dentro do nosso showroom e dentro dos espaços que ele vai ser exposto, que o cliente olha isso, ele vê o diferencial. Que era o que eu precisava, era o que eu busco tanto para a casa do cliente, tanto para dentro da loja. E não é só um diferencial visual também, né? Ele tem características muito importantes para a área externa, de durabilidade, né? Das intempéries mesmo que pode acontecer. Foi o que me despertou, porque assim, o que me trouxe essa curiosidade de tanto de ter e querer foi a questão da matéria-prima justamente para esse tipo de ambiente, porque é um produto que ele é totalmente voltado e ele aguenta. Então, assim, sol, chuva, dia, tarde, de noite, não tem tempo. Há o desgaste, mas é um desgaste mais lento do que um outro material. A qualidade de vida dele é melhor. Eu gosto de falar que o desgaste que acontece, né? O desgaste que acontece com o material, ele é um desgaste estético. E o que pode acontecer com qualquer material, né? Só que o desgaste, degradação do material, ela não acontece por se tratar de uma matéria-prima inorgânica. Então, não é um material que ele vai se decompor com o tempo. Ele vai, talvez, ter uma perda, uma mudança, uma alteração leve de cor com o passar do tempo, sim. Ele vai sujar? Vai. Você pode lavar, você pode bater água. Ele não vai inchar. Então, é um material que a gente está trazendo e testando isso. E a Convie oferece um tipo de garantia? Por exemplo, começou a perda dessa cor com o tempo. Eu tenho como acionar a Convie para ter um reparo na cor, uma novidade, como que a gente pode falar? Uma reforma, um retrofit, um suporte. Sim. Tem várias soluções que a gente pode... ou fazer, né,
com essas peças, a peça aceita até uma repaginada. O cliente cansou daquela cor, ele consegue trocar e a gente consegue dar essa assessoria de como fazer ou o que fazer. Inclusive de como manter a peça, que não é trabalhoso. Quando a gente pensou... gente, vocês estão falando com um engenheiro, então eu tenho um pouquinho do olhar mais prático do que a gente fica mirabolando algumas coisas. Então, eu gosto de pensar em como o cliente vai dar manutenção daquilo. Tanto é que algumas escolhas de matérias-primas de fornecedores são pensando exatamente numa maneira mais prática de dar a manutenção. Não necessariamente sejam... Porque a gente fica, na hora da criação de um produto, você fica muito entre... falar, não, mas eu preciso que o produto dure. Tá, mas não é uma coisa indestrutível, porque nada vai ser. Né? Se você for criar um produto que é indestrutível, aquilo fica inviável financeiramente para o cliente. Então a gente fica nesse quesito. E nós temos um material que resiste a isso. Tanto é que ele foi desenvolvido para construção civil, para casas. E isso foi testado por muito tempo. E voltando um pouquinho, quando a Lahane coloca o visual do material e a função dele dentro do projeto, isso tudo foi pensado. Quando a gente conversa com a Rafaela, né, quando a gente foi para o desenho e da criação dessa coleção, o que ela sentia falta? Eu falei, Rafa, de onde que veio a inspiração? Ela falou, João, eu sentia falta de um mobiliário externo que comunicasse com os projetos residenciais atuais. Com um projeto mais modernista, um projeto mais... que comunicasse aquela área externa. Também, exatamente. Né? Então, é um mobiliário que vai comunicar com esses projetos modernos. Sem perder o conforto. Sem perder. Tanto é que a gente coloca a parte de tecido de almofadas como opcional. Né? É um uso opcional. E é uma inovação de material externo que ele é novo até para o cliente. Que a gente brinca que fala, não, é um material externo que vai ficar lá fora. Não é um externo coberto ou protegido. É um produto a longo prazo, né? Com exatamente. E então o cliente é difícil dele se enxergar usando a área externa dele porque não tem peça, não tem mobiliário. E agora tem. Eu que conheço o produto, a resistência do produto, já pude sentar, estudar até um pouco sobre o produto, eu não vejo ele também só para uma área externa de uma casa. Ele é um produto que aguenta para ser banco de uma praça, para estar numa escola, para estar atendendo de maneiras variadas o mercado como um mobiliário justamente para o grande público, né? Exatamente. O material em si, ele é bem coringa para esse uso. Então, a partir disso, a gente realmente está pensando em cada vez desenvolver mais produtos, pensando nessas funções que a gente pode atender. Então estão vindo vão sair mais coleções, mais produtos que a gente já está fazendo estudo e num processo de prototipação já. Então deve ter coisa nova pro ano que vem. Até agora é franca expansão, assim, né? O curioso, Ale, que você falando disso, nessa questão de pré-escola, para esses ambientes, né? Eu estou recebendo uma demanda muito grande para escolas e para os decorados. Ah, que legal. Que é para a parte corporativa, né? Que são os decorados. Para tudo, até resorts, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala de corporativo, abrange toda essa linha. Então, assim, os clientes que conhecem o produto, que têm a oportunidade de conhecer de perto, ver como que é produzida a questão da matéria-prima, na hora eu quero que esse produto seja especificado nos projetos também. E foi tão engraçado que a primeira vez que eu estive com um produto assim, que eu fui, ele dá uma sensação de leveza, uma sensação de ser fácil de pegar, mas na hora que eu fui para puxar é um peso, né? E o próprio João Pedro me riu quando eu falei, e ele falou, mas isso é pensado até porque na área externa tem vento, ele pode tombar, então tudo isso é pensado para essa durabilidade. E você me falou que já até tem... fora do Brasil, pessoas interessadas como Miami por conta da ventania que tem lá, né? Sim. Numa primeira conversa com esse mercado externo,
tem uma similaridade de mercado entre o Brasil e Miami, Uhum. ou a Flórida, no caso. E o pessoal me perguntou, falou, tá, e qual que é um ponto que você vê, ou algum ponto negativo, vamos dizer, dessa peça, do que você está trazendo? Falou, ó, não é para todo mundo, mas em alguns aspectos o peso pode atrapalhar. Uhum. Em alguns aspectos, algumas peças. Ela olhou para mim e falou, mas isso para cá não é um problema. Para cá é uma solução. Por quê? Porque o cliente, ele acha horrível ter uma peça que na temporada de furacão ele tem que guardar e esconder ela. Uhum. Então ele não pode usufruir, ele tem que amarrar, ele tem que colocar uma corrente. O Entende? que para você poderia ser Exatamente. um peso na venda se tornou uma facilidade. Exatamente. Então a gente também enxerga esse mercado exterior como um possível mercado, um mercado em expansão também, que a gente possa divulgar esse produto também lá fora. E para essa questão, a lei assim que se torna o diferencial, porque geralmente quando é um produto assim, principalmente para a escola, às vezes ele é retirado, então ele começa a remanejar para vários lugares. Uhum. E aí isso tira a qualidade de vida do produto, né? Com Então certeza. acaba que assim, quando os clientes adquirem isso, eles querem que seja um produto que tenha Uma uma durabilidade. durabilidade. E o que torna o diferencial dele é justamente essa questão. Então, assim, quando o pessoal chega, que toca, que vê o peso, que vê como que é, a pessoa, nossa, eu gostei disso aqui justamente por conta da praticidade que eu vou ter. É uma peça que ela vai ficar fixada ali, ela vai aguentar, ela vai ter uma qualidade de vida boa e ainda assim ela vai entregar tudo o que eu preciso para esse ambiente. Não só igual você falando da questão da área externa, né? Para a área interna também. Nós tivemos uma proposta agora, recentemente, estava até comentando com o João Pedro, que ele vai ser especificado para ambientes internos. Que bom. E vai ser uma proposta incrível para o mercado. Então, isso, assim, é um projeto que ele já vem um tempo sendo trabalhado. Nós já estamos aí, já tem para um ano, né, João Pedro? Já. É um trabalho longo. É um mercado, assim, cheio de possibilidades e com muita perspectiva de um crescimento também e de aplicações diversas, né? Porque foi o que fez isso, foi o que fez isso acontecer, foi um processo, um trabalho que veio, começou lá de Brasília, que veio trazendo um despertar, um olhar para o mercado goiano, porque de fato o mercado, aqui o nosso mercado, ele já tem uma linha de trabalho, né, com alguns produtos, né, que já é conhecida, a gente já aplica bem, já trabalha bem, inclusive eu, dentro da Domo, né? Uhum. Então, assim, e a Conviela veio com esse diferencial. Então, dentro disso, já tem esse tempo de trabalho, ela foi muito bem aceita, ela está sendo muito bem aceita, e até bacana. surpreendeu a gente justamente com isso. E quem quer conhecer mais sobre os móveis da Convia Design? Onde que ele pode ir? Onde que fica a Domo? Tem rede social? Conta pra gente. Sim, a Domo ela fica na Rua 90 do Setor Sul, Uhum. fica próximo à Praça do Cruzeiro. Então, quem quiser conhecer a linha da Convier, pode ir na loja, visitar o nosso showroom. A linha praticamente toda está exposta no nosso showroom. E tem a Casa Cor agora que está acontecendo também, então os produtos estão expostos aqui, né? Que o espaço ficou incrível. Além disso, as nossas redes sociais chama domo.móveis. E o pessoal que quiser conhecer mais sobre os produtos pode fazer uma visita na loja. E contar com a consultoria da Lahane, que conhece tudo desse mobiliário, de todos os outros, que ela vai te ajudar a escolher o melhor produto para você, aonde colocá-lo, como colocá-lo, toda essa logística de entrega, de prazo, né? Tudo. De escolha de cor, de material, do que for necessário. João Pedro, e a fábrica? Ela é goiana? Onde que está localizada a Convia Design? Conta pra gente. A Convier está localizada em Alexânia, no distrito industrial de Alexânia, na beira da rodovia, próximo ao Outlet. Então, acho que muita gente já passou por ali, né? Opa!
quase em frente ao Tauá. Em frente ao Hotel Tauá. Exatamente. Velho conhecido da Alessandra. Conhecido nosso. Alexânia, que é uma cidade que também é bem pulsante, né? Tanto no turismo quanto no setor industrial, com a parte a Heineken, a fábrica ali, Sim. o outlet. Então também é uma cidade que está em franco crescimento, em desenvolvimento. Tem um potencial de crescimento. Esse eixo, né? Goiânia, Brasília está em constante crescimento. Nós estamos localizados estrategicamente ali por alguns fatores logísticos e de mercado. E para quem quiser saber e conhecer um pouquinho mais, nosso Instagram é Convier Design. Tem site. Convier Design. Tem site, convier.com.br. Está em reforma, nós estamos atualizando as imagens para colocar algumas coisas novas, então vai vir coisa nova aí também no site. Não, eu acabei de lembrar aqui que aconteceu uma coisa muito bacana. Quando a gente estava fazendo o trabalho da Casa Cor Brasília e contando um pouco, foi uma reportagem que fizeram com você sobre o uso dos pneus, eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria doar uma carreta de pneus, não foi? Justamente para poder ser utilizado. Deu certo a negociação? Eu acho que deu certo, sim. Eu encaminhei, porque nós temos a planta da produção dos móveis e temos a planta da produção de pneus. Uhum. Ela é no mesmo distrito, mas ela fica à parte. É outra pessoa que toca. Então eu passei isso para ele e nós rodamos ali muita coisa. E eu achei tão legal que é uma sensibilidade das pessoas dessa preocupação já também da sustentabilidade, de como que vai fazer o descarte de determinados materiais. O que não serve para a gente mais sempre pode servir para outra pessoa. Então eu achei legal essa cadeia estar movimentando. A gente estava querendo apresentar um novo produto e a pessoa já estava querendo ajudar. Sim. Até com o produto. Foi maravilhoso. E acaba que o pneu, ele realmente é um problema o descarte, a solução, né, para transformar o pneu em produto é bem complexo. Ainda hoje é um problema, mesmo com todo esse histórico aí esse pensamento voltado para a sustentabilidade, o pneu ainda é um problema, né? Porque é muito complexo você transformar o pneu em algum outro tipo de produto. Não gera tempo, gasta energia. Mas não caro. Mais agora com Convier, que já trouxe uma solução para o melhor uso. Sim. Então, para dar uma noção para vocês, nós temos algumas poltronas, que tem 2 poltronas aqui. Para cada poltrona dessa, nós devemos gastar em torno de 4 pneus de automóvel. Ou seja, de um carro. Isso. Que maravilha. Só para dar uma noção que realmente é expressivo. Essa quantidade, a gente não está colocando um pouquinho, não, é só por ser sustentável. São uma grande quantidade. Então, relevante. Por exemplo, uma pessoa que usar uma mesa de centro e 4 cadeiras no jardim da casa da Convier, ela tá aí por base, ela tá mais de 20 pneus que ela tá utilizando. Por aí. Maravilhoso. Já vai estar contribuindo bastante aí para esse ciclo, né? E nós estamos aqui, a convite da Alessandra também, convidei a Lahane para formalizar para o público, para o pessoal da Casa Cor também, essa parceria que foi construída por muito tempo aí, a gente vem construindo, até amadurecimento da empresa, da marca, da nossa relação, para poder apresentar um produto juntamente com a expertise da Lahane, de trazer todo esse conceito e essa experiência dela com a loja e com essa assessoria para o arquiteto, para o cliente, né, de ter no portfólio uma opção, né, externa. Uma opção com qualidade, com sustentabilidade e com beleza. Exatamente. Olha, foi maravilhoso receber vocês aqui. A gente trouxe um assunto muito interessante porque a Casa Cor é isso também. A Casa Cor, ela lança tendência, ela mostra as novidades, mas ela também tem essa preocupação com a sustentabilidade, com o impacto social, com o reaproveitamento. E você que compartilhou aqui com a gente desse bate-papo, se quiser conhecer mais, Lahane lá na Domus,
João Pedro na Convier, eles já deixaram aqui as redes sociais, os contatos. Não deixa de conhecer. Você que está interessado em usar um móvel externo, seja para sua casa, para a escola, para o seu clube, resort, condomínio, são ótimas as opções. Muito obrigada, João Pedro, por ter vindo aqui compartilhar com a gente dessa história que começou com seus pais, com a sua família, e hoje você está aí levando para o mundo inteiro com a assinatura de um designer maravilhoso como Sérgio Matos, numa parceria incrível com a Lahane lá na Domo. Muito obrigada, Lahane, por você aqui também, e sejam bem-vindos sempre. Eu que agradeço pelo convite, a participação, e convido todo mundo a vir na Casa Cor conhecer nossos produtos. Exatamente. Você, muito obrigada pela sua companhia. Te esperamos aqui na Casa Cor Goiás, que está aqui no Marista, na 1135. Muito obrigada e até o próximo episódio do Com a Palavra Você, especial Casa Cor Goiás, aqui no Ambiente Casa Cash.